Olá, estamos começando mais uma edição do Pautando Esporte, programa de esporte da TV local no canal 35 da TV aberta JF TV Câmara. Lembrando que os programas, depois de exibidos, sobem para o YouTube, não só da JF TV Câmara, como do portal Toque de Bola. No programa de hoje, estamos recebendo o professor Amileto Perniza, fundador do curso de Educação Física da Universidade Federal de Juiz de Fora, que está completando 45 anos. Muito bacana receber o senhor aqui, professor. Muito obrigado, Ivan. Estamos aí para falar alguma coisinha a respeito da fundação da faculdade, primeiro o Departamento de Educação Física e depois a Faculdade de Educação Física, onde eu tenho muito prazer porque eu vim de Belo Horizonte, formei em Belo Horizonte em 1966. Eu vim para Juiz de Fora porque eu queria ter um curso de Educação Física aqui em Juiz de Fora. Porque já tinham dois professores que não eram professores, candidato ao vestibular, que era muito duro, porque a gente tinha de praticar e tinha de fazer a parte teórica. Praticar o quê? Nós tínhamos de saltar 1,45 m, correr 100 metros em 11 e fazer o que era o Cooper mais tático, 3.000 metros em 12 minutos. Todos eles quase tomavam pau. Por quê? Porque a prova era dada para os futuros tenentes da Polícia Militar. Então era muito duro. E depois tinham as provas teóricas. Então vocês verem que era difícil. Eu consegui passar em segundo lugar. Em primeiro lugar foi meu colega Reginaldo, falecido ano passado, foi professor de atletismo também na Escola de Educação Física de Minas Gerais. Ainda era em Barreiros, lá no Calafate. A escola pertencia à Universidade Católica. Por que eu falo Universidade Católica? Porque eu saí de Juiz de Fora estudando lá, fiz a primeira Olimpíada Universitária Católica em Belo Horizonte. O que acontece? Isso é interessante, porque em 1966, eu formando, eu trabalhei com o Carlos Alberto Silva, que faleceu ano passado, que era da Seleção Brasileira. Foi treinador de futebol. Fui treinador de futebol. Trabalhei com ele no Vila do Carmo. E ele quis me levar para Portugal trabalhar no Porto. Eu não aceitei porque o meu ideal era vir fazer o Departamento de Educação Física aqui. Muito difícil foi fazer o departamento aqui. Por que difícil? A universidade, sendo nova, nós tínhamos de alojar a um departamento. Qual o departamento? Educação Física. Então, educação, fomos ao Departamento de Educação. Era o diretor Wilson de Lima Basto. Ele foi aberto para nós, falou, eu não posso aceitar Carlito e Hamlet, porque eu já tenho vários departamentos e a verba que eu tenho aqui não tem nem para mimeógrafo. Como eu vou aceitar mais um departamento? Então nós fomos atrás do ICBG. Quem era diretor lá? Aldemir Negrão, doutor Aldemir Negrão. Nos aceitou de braço aberto. Por quê? Nós já tínhamos lá no departamento anatomia, que era de medicina, fisiologia, que era da medicina, tá? Cinesiologia, que é da medicina, anatomia na parte prática, também da anatomia. Então nós já estávamos quase todo com a parte prática, a teórica, lá no CBG, que agora é ICB. Agora, e a parte teórica? Aí sim que nós vamos dar. João Martins tinha um projeto, e estava já funcionando o projeto, para sair o Centro Olímpico. E o Centro Olímpico ficou atrasado. Ivan, aí o que aconteceu? Nós começamos a dar aula com o curso em vários lugares. Meu carro estava conversando com elas. Lá tinha peso, dardo, barreira, bola, tudo lá dentro do meu carro, que era um Vux. Porque nós dávamos aula da onde? No 10º, lá no esporte. Ainda lembro do Caputo, né? Aí já vem mais um caso. O Caputo não joga peso no meu campo. Francisco Queiroz Caputo, exato, presidente eterno do esporte. O Wallace conversou um pouquinho antes da gravação com o professor Amileto. Essa faculdade começou no carro dele então, né, Wallace? Praticamente o departamento surgiu no carro sem Centro Olímpico, Ivan. E é uma história dessa fundação, uma história realmente de vontade, né? Eu estava comentando com o professor que se não fosse a vontade deles de fazerem uma faculdade de educação física independente e criarem primeiro um departamento para depois virar uma faculdade, não teria saído. Era algo muito incipiente, como ele mesmo disse.
as grandes cidades tinham faculdade de educação física, os testes de educação física eram bem parecidos com a prova de aptidão para arquitetura, como é hoje, para música, como é hoje. Você tinha que praticar esportes para poder ser um educador físico, que eu acho que é uma exigência até plausível hoje em dia, mais parte da educação, como partiram-se teorias, e viu-se a importância das atividades físicas para o ser humano, não só para o atleta. As faculdades tomaram a decisão de acabar com essa aptidão. Mas acho até que poderia voltar com alguma parte de aptidão atlética dos seus alunos, porque muitos talentos podem estar sendo desperdiçados, né, professor? Nesse esporte universitário brasileiro. Eu também pensava assim. Eu fui o criador dos testes aqui, tanto que eu fui criador dos testes também para a PM. Então o que acontece? Porque eu vim trazendo isso à parte prática. Aí eu tive 2 problemas na minha vida nesse sentido. Nós começamos a fazer o teste prático. O que acontece? Não é só prática, porque chegava aqui, professor de educação física tem que fazer. Não, ele pode fazer como comandar e saber a didática e a metodologia. Ensinar. Aí veio o problema do cara paralímpico. Sem uma mãozinha, sem uma perna, também estava no meu processo. Falei, não, tem que fazer. Ele pode ter boa camisa. Nós temos um menino, o Igor, que agora que é? Foi para o Igor Monteiro, né? Que tem paralisia cerebral e tem atuado em diversas competições, atuou na Paralimpíada do Rio de Janeiro. Exato. Para fechar, então, só para dar uma na confirmação, na concretização do departamento de educação física. Isso, ótimo. Vai me pegando assim, porque eu vou contando os causos e esses causos depois faz. Aí o doutor Ademir aceitou. Então, as minhas reuniões, eu não tinha mais professor de educação física na cidade. Nós éramos só 4 professores. A Magela já estava na escola normal, então ela não podia acumular. Ítalo da Costa já tinha que ele era inspetor federal, não podia. Então o que acontece? Era o ramo que tinha dado tudo iniciação. Iniciação ao voleibol, ramo. Iniciação ao atletismo, ramo. Iniciação ao basquete, ramo. Professor poliesportivo. Poliesportivo, era mesmo. Mas eu estava com todas as sessões e dava. Então o esporte emprestava a gente também a quadra. O Bom Pastor, o Jardim Glória, eles têm que comentar, porque nós não tínhamos dinheiro para pagar, mas eles tinham aquele horário para nós. Os clubes da cidade, né? O Esporte Clube Juiz de Fora, o Clube Bom Pastor, o Esporte Clube Jardim Glória, também, Tupinambás Futebol Clube. Foi muito bom. Daí então, vem o envolvimento da sociedade. Da sociedade. Eu sabia que ia crescer, eu sabia que ia ser bom. Ivan, você esteve lá no nosso ex-aluno. Não é verdade? É verdade. O encontro do ex-aluno foi promovido no dia 1º de setembro. Isso. E a faculdade está completando... do professor de educação física. Do dia do profissional de educação física, a faculdade completando 45 anos. Isso. Aí o que acontece? O setor olímpico ainda não estava pronto, em 1973. Em 70 a 73, o que é? Qual a primeira turma que vai formar? Aí foi que nós usamos esses departamentos. Graças a Deus os alunos iam, Ivan. Isso que é bacana. Quantas vezes ele levava 6 alunos no Fusca, porque eu ia passando, dando carona. Vamos no 10º, coitado. Tinha aluno que nem sabia de onde era. Era na fábrica. E era longe. E era longe. Hoje em dia é até mais perto, né, professor? Exato. A distância é a mesma, mas agora é mais perto. Eu posso até contar um caos. Por causa desses causos. Eu gosto dos causos porque faz a gente lembrar de certa coisa. Eu estava fazendo lançamento de dardo. Aí, aqueles dardos eram feitos na nossa prefeitura de Juiz de Fora, lá da universidade, né? Então fazia o bambu, trazia bambu do meu sítio, punha a ponta e ia lançar. Aí chegou, estava fazendo lançamento, aí chegou um cabo perto de mim e falou assim, professor Hamlet, não pode fazer mais o dardo lá não. Eu falei, vai por causa de quê? Porque agora nós estamos fazendo festinha, agora vai ser tiro real. Pô, os alunos saíram correndo porque podia matar meus alunos. É o famoso corre que é tiro. Corre que é então tiro. Você vê quantas vezes. Eu falei do Capu e do Capu também ficava lá na secretaria olhando. Se a bola que era o peso, ninguém falava bola, o peso lá pro campo ele chamava atenção. Seu Tião, pega lá, não deixa não. Então já tinha de trocar para outro lugar. Fala um pouquinho, professor Ramileto, desses nomes, né? Esse programa também tem essa finalidade de tentar resgatar um pouquinho da memória, da história, desses nomes de pessoas, além dos dirigentes de clubes que o senhor citou, que foram tão importantes aí nesse sonho. Mário Eugênio Gomes de Andrade, presidente na época do Clube Bom Pastor. Bom Pastor. Tanto que a gente fala do Mário Eugênio, porque o Mário Eugênio também foi o criador do Pânotron, de onde você pertence. Porque nós fazíamos, depois de 5 anos, nós queríamos fazer o Pânotron. O Pânotron nasceu como?
conversando, porque tinha a turma aqui do Rota reunida, e lá tinha uma turminha que conversava só esporte. Então foi criado na Itália o Panathlon. É o Panathlon Clube Juiz de Fora, que já foi, né, motivo de um programa também, quando nós recebemos aqui o atual presidente Basileu Tavares e um dos ex-presidentes, Sérgio Schmidt de Andrade. Isso. Então o que acontece? Começa os estágios nos vários lugares. Aí sai a primeira turma. Nós temos a primeira turma, o Iosita, que é do Panathlon. E ontem estava lá vários que eram do Panathlon. Professor Iosita Costa. É, isso. Então aí o Ivan tá com boa cabeça. Aí ele queria mais. Por causa de quê? Lá, quando eu estudava lá, o que acontece lá? Eu tive grandes professores. Adolfo Guilherme. Você deve lembrar que foi o elemento que tinha de ir para a Rússia. Porque ele criava. Ele criou no voleibol a flechinha. Gente, aquele elemento que sai do meio para cortar. Então eu queria levá-lo. Mas ele era da polícia militar. Ele não podia sair. Nossos professores de alto nível naquela época, Teixeirinha, né? Deixa eu colocar então a colinha aqui do professor Amileto. Isso. O Adolfo Guilherme, o senhor já citou no voleibol, o atletismo Coronel Elos, né? É. Tá o vivo professor ainda. Herbert da natação. Isso, é do MEC, está em Brasília, foi chamado para fazer o controle de esporte em Brasília. Está vivo ainda. Também citado pelo professor Amileto Perniza, no futebol, o Gilson Santana. Quem o conheceu, né? Gilson Santana. Você vê que ele que dava a parte todinha lá do esporte, do Atlético, Cruzeiro, América todinha. Ele que era. Na área de fisioterapia e fisiologia, o doutor professor Silvio José Raso. Isso daí tem uma história. Ele que trouxe para o Brasil o uso do gelo e da parafina, só que a parafina é asfáltica. Você vai ver que eu trabalhei com ele 3 anos na fisioterapia, porque o curso de educação física a gente podia fazer fisioterapia e educação física. Eu escolhi educação física. Mas como eu trabalhei muito tempo, vim para Juiz de Fora, eu fui o primeiro fisioterapeuta da cidade aqui. Então tive que criar uma clínica também. Deixa eu continuar na colinha do professor Amileto. É professor, mas eu tô colando dele, hein? Olha, no basquete, o professor Luiz Fernando. Aí, morreu ano passado. Grande professor. Anatomia, professor fisiologia. Pedro Advíncula Viado. Grande professor. Ele tinha uma clínica de estética. Como eu trabalhava na clínica de estética dele, eu fui até, a gente chamava juiz antigamente, de beleza. Porque eu fui fazer um curso na Socila no Rio de Janeiro para ser juiz das candidatas às Miss Brasil aqui no Minas Center Clube. Que coisa boa, professor. Tava fácil. Porém, naquela época não tinha nada silicone, nada. Era proibido. Não podia pôr silicone e não podia nada que não era da pessoa. Tem que ser natural. Quando for ao ar, a gente vai recapitular como é que a gente chegou no Miss saindo da fundação da Faculdade de Educação Física. Mas não é. Mas lá... Tive daqui em Juiz de Fora também. Eu fui na academia, nós escolhendo as meninas da academia de comércio. E aqui, completando a colinha, handball de 7, professor Lincoln Raso. Isso, falecido ano passado também. Você tá vendo, a minha turma todinha já está sumindo. Né? Eu estou aí com 79 anos. Graças a Deus, firme e forte. Com 80, firme e forte, porque vocês me dão uma alegria. E 45 anos, né? Daqui a pouquinho a gente vai ter o segundo bloco. Mas agora só fazendo um registro também, né? E a gente teve a oportunidade de ver como que o professor Amileto foi saudado lá pelos ex-alunos, né? Professores, pela comunidade esportiva. Foi muito bacana aquele momento da sua chegada lá ao ginásio. A tocha, né, compadre? Essa tocha tem nome. Eu visitei 16 colégios com essa tocha. Caeté, Grama, todos esses colégios que as crianças queriam pegar e vocês sabem sobre esses aspectos. Porque aquilo, ser escolhido para carregar a tocha, não é fácil, não. Claro que tem muita gente que comprou a tocha. Não tenho nada com isso. É política e não entro nisso. Mas conquistar para ter o valor de carregar a tocha, o rapaz do Rio Grande do Sul que nos levava naquele percurso, o Ivan também estava, que era de Santa Terezinha até o Grupo São Mateus, Fernando Lobo, falou: olha, o senhor aqui parece que é o dono desse mercado aqui, ó. Quanta gente veio aqui, porque eu tinha a fisioterapia, tinha a hidroginástica, ainda tem a hidroginástica, tem a parte da ginástica pela manhã. Todos os meus alunos foram lá para bater palma. E você, na época, fizeram isso. Fiquei muito satisfeito, eu fico até hoje. Por isso que eu faço questão de citar aí a tocha em 2016. Com certeza. Daqui a pouquinho a gente volta com o professor Amileto Perniza no segundo bloco do Pautando Esporte. Até já.
provavelmente aí cerca de 3.000 alunos formados, né? E cada um exercendo suas atividades em todo o Brasil e até no exterior. Então esse momento de confraternização, de rever amigos, rever ex-colegas de turma, de alunos antes da minha turma mesmo, já que eu formei também na década de 80 aqui na faculdade, é com muita satisfação. Então é um dia especial para todos nós, né? E muitos que viram a faculdade há muitos anos atrás estão tendo a oportunidade de rever agora, eles devem estar comparando, né, os momentos diferentes, o quanto que a Faculdade de Educação Física, a FAEFIT, cresceu nos últimos anos. Estamos de volta com o segundo bloco do Pautando Esporte, tendo como convidado hoje o professor Amileto Perniza, um dos fundadores do Departamento, depois Faculdade de Educação Física da Universidade Federal de Juiz de Fora. Virou faculdade nos anos 90, professor? Exato. Tendo em vista, quando o Collor saiu, Ivan Elias, quem pegou foi Itamar Franco. E aí tem uma história quase particular politicamente, que eu tratava da Itália. E o Itamar estava com esse processo já com a Ruth Agrives, que era secretária dele, para nós tornarmos faculdade. Mas o Collor falou que não nada gastar dinheiro, tanto que ele entrou até na nossa poupança, né? Então, o presidente Fernando Collor de Mello. Exato. Então o Itamar entrou e, como ele é filho da cidade, nós tínhamos já dado para ele o processo para fazer a faculdade. Ele falou assim, olha, eu tenho 3 problemas aqui. 2, um eu resolvi, 2 eu não posso resolver, depende de você. Quem vai ser o diretor de lá? Eu falei, eu fui escolhido como diretor. E eu era decano. Pronto. E 3 departamentos que você ia fazer, de ginástica e a parte de natação e outra de anatomia e fisiologia. Então eu já tinha conversado com a Ruth, uma vez que eu encontrei ela morou na Rua Pesbote. Então ela falou, olha, se você arranjar isso, mas tem um problema, vocês não vão receber como diretores. Falei, não tem importância, que eu já conversei com os meus 3 amigos. Era amigo mesmo, porque a amizade dentro da Escola de Educação Física foi muito grande. Agora a gente chega lá, não é tão grande assim, mas mesmo assim ainda tem colega lá que é amigo mesmo, com o nosso diretor lá, que é o chefinho. Que foi Jefferson Viana. É uma das coisas impressionantes que eu gosto, e eles me chamam, isso que eu fico, professor, será que esse professor pode ser diretor? Mas, porém, chefinho pode, porque eu trabalhei com o Justino. E o Justino, como educador, foi um grande educador. Pai do professor Jefferson. Professor Jefferson. Então já veio o DNA. E olha lá o que ele está fazendo. Excelente. Antes, eu conheci o Maurício Barra. Quem foi? O pai. Aí tornou-se o filho. Tá? Que ele veio transferido. E uma coisa a gente tem que falar isso. Aí o que acontece? Contando aquilo. Centro Olímpico. Inaugurou o Centro Olímpico. Primeira turma formada no Centro Olímpico. Infelizmente, deu uma chuva tão grande que ali no Centro Olímpico, no nosso ginásio, é uma mina. E começou a borbulhar água para todo lado. Trabalhamos lá a noite toda para o outro dia, com um bujão, levando para cá, levando para lá, enxugamos tudo, bolinha. Eu só tinha 3 empregados dentro do Centro Olímpico. Como se não bastasse, ainda tinha uma formatura do dia seguinte. Do outro dia. A missa às 10 horas. Gente, eu trabalhei até 3 horas da manhã com aqueles 3 que foram convocados. Depois não ganhavam, mas eu tinha que dar dia para eles ficarem em casa. Sim. Mas fizemos. A missa é tão legal. Quando você entra dentro do ginásio cheiroso, espetacular, você vê que você realizou alguma coisa. É isso que eu falo. O pessoal ainda elogiou, ainda lavaram o ginásio, né? Olha aí, lavaram o ginásio. É Deus que manda. Isso você não pode faltar de Deus. Você reza mais para ganhar aquilo, não, mas vai vir. Tá, Wallace? Então eu sou muito bem para isso. Eu marquei isso aqui como que é uma prova que Deus está presente a gente, tá? E muitas das vezes, dentro do que eu fui diretor, Deus me ajudava muito. E eu não posso saltar de falar do seu Elcio, que era meu secretário. Ele veio do Correio para trabalhar na universidade. O Elcio conhecia todos os macetes que tem dentro da universidade, porque ele veio do Correio. Ele mexia com a parte política, burocrática. Então eu chegava, professor Hamlet, não pega dinheiro, porque eu emprestava à noite para a Mendes Júnior, para a Mercedes,
Compreende? Então, o que eles queriam me pagar? Falou, não pega. O seu ginásio precisa de quê? Uma pintura que já está velha. Da pintura. Então você pede para eles pintarem. Administrava. No dia 1º de setembro, professor Hamilton, se comemora o Dia do Profissional de Educação Física. Como que o senhor avalia, com toda essa bagagem do senhor, a educação física hoje? É voz comum que a pessoa tem que ter a qualidade de vida, que isso é o primeiro passo para ter uma... Primeiro passo. Como é que o senhor avalia hoje e até o fato do começo dessa atividade física? Olha, Ivan Elias, antigamente nós praticávamos muito mais. Com a criação da musculação, todos os nossos professores já não dedicavam mais a ensinamento do colégio, a psicomotricidade, tá? Avaliação da criança, tá? Então o que nós viemos fazer? Ficamos mais, o pessoal atualmente batendo palma, o último avaliação foi feita que 65% bate palma em vez de praticar. Então por quê? Se ele forma e vai como bacharelando, ele vai muito para a musculação. Então o aparelho está lá, ele só sabe a fisiologia e tudo. Ele não mexe com a metodologia, com a psicologia da criança. Perdemos e depois ganhamos. Não podia, Wallace, queriam tirar de nós o primeiro ano que a gente chamava primário. Não ter professor de educação física. É raro. Nós no CREF fomos em cima dos deputados, fomos em cima, voltou outra vez. Vai melhorar daqui. Demora um pouquinho. Compreende? Porque a geração ainda vai... A escola paga menos do que na musculação, na academia. Então isso que é, quando equiparar um pouquinho mais, professor é fogo, meu filho. Nós não ganhamos, mas vivemos alegremente. Quando você faz aquilo, que você está alegremente, você realizou já uma coisa. Quando eles notarem que nós somos pais daqueles políticos, do advogado, somos pais do médico, porque tem que passar pelo professor. Exatamente. Mas é difícil, Wallace, mas infelizmente nós vamos aí. Vamos comer o nosso arroz, feijãozinho, ovinho, uma carne de vez em quando, enquanto há outras coisas que nós comemos dá dor de barriga na gente. Professor, eu, como interessado direto aqui com um filho de 8 anos, tenho que perguntar. Está faltando um pouco da presença do profissional de educação física justamente nessa primeira infância, nesse primeiro contato da pessoa com a psicomotricidade? Eu tenho netos, eu sei isso. Elas vão, ontem, por exemplo, passei na Lajinha, porque eu tenho uma neta que faz inglês, então todas as escolas de inglês foram reunir na Lajinha. Então vocês verem, menino, se a mãe não cutucasse ele, larga esse celular, vai brincar ao ar livre, um ótimo dia. Aí que o moleque ia. Isso daí não ia acontecer se tivesse um professor de educação física na hora lá no colégio. Porque já estava acostumado, eu vou brincar de bola. Quando o moleque entrou, viu bola, viu corda e tinham vários animadores, isso que as meninas aprenderam do ano passado, porque elas foram lá e viram que o animador, ela é professora de educação física. Sim. Estava ganhando ali com o animal. E a criança vinha para a roda, quem vai sentar primeiro, fora aqui. Aquilo foi ótimo. Aí o moleque não voltou mais pro celular. Esse aprender a lidar com o mundo, né? Com o mundo físico, né? Exato. Porque o menino do apartamento, infelizmente, tá duro, coitadinho. A mãe tem que trabalhar, o pai tem que trabalhar. Então, minha filha, fica lá e fica no joguinho. Então, não tem uma atividade física. Dentro desse contexto, as escolinhas de vôlei, de basquete, futebol, elas entram hoje em dia com muito mais força? Muito mais força. E o pior, tem que pagar. A aula de educação física no currículo é de graça, porque é a matrícula. Agora, para fazer voleibol, para fazer natação, tudo tem que pagar a escolinha. Vai daqui, eu não estou aqui, mas daqui a 5 anos ou a 10 anos, vai voltar tudo. Tem que ser professor de educação física fazendo isso de graça. Na academia, por exemplo, eu dei aula de 66 a 71. Fui o primeiro professor da aula de educação física. Na piscina, fui eu. Olha, gente. Em 66, por quê? Era 6h20 da manhã e os alunos mudavam a roupa legal, professor Ramos vai ensinar. Eu tenho um método de 10 aulas para saber nadar. Eu falei, não perca a outra aula, então vocês vão perder a flutuação. E eles iam lá, 6h20 da manhã. Peixoto fala, nossa, tem um frio danado. Molecada não era aquecida nem nada e entrava. O senhor citou na primeira parte, no primeiro bloco, a questão do gelo, né? O aspecto pioneiro.
O que mais que o senhor pode citar como referência daquela época totalmente diferente, desse pioneirismo que também marcou o departamento e depois a faculdade de educação física? Porque quando nós fazíamos educação física, a gente podia opinar por fisioterapia, as mesmas matérias que nós dávamos, nós tínhamos que fazer lá, nós tínhamos, porque a nossa faculdade não tinha, vamos dizer assim, a clínica de anatomia, de biologia, nós fazíamos com a medicina. Junto com a medicina. Ainda era parte do ICB, né? No Rio também, em Belo Horizonte também. O que acontecia? Eles pensavam que nós éramos alunos de medicina. Para não ficar desigual, olha só para você ver, eram só 6 alunos. Na minha turma só 6 alunos. Porque não passava, a prova era difícil. Nós íamos para o anatômico junto com um aluno de medicina. Então o mesmo jaleco nós tínhamos lá, tal, mas não fazia fisioterapia não, nem educação física, só punha lá jaleco. Porque então eles queriam, vocês são assim, são assados. Nós tivemos um professor da universidade que infelizmente não aceitava o aluno de calção ou de short entrar na aula dele. Para eu cortar isso foi difícil. Então vocês verem que o aluno de educação física é diferente do outro aluno. Tem que ser diferente. Que sai de uma aula de atletismo lá em cima, com short, e vai para uma aula de anatomia. Então tem que ser lá no departamento. Se ele saísse para anatômico, o professor não deixava entrar. Na biblioteca central, o que eu fiz na minha época? Eu fiz uma biblioteca setorial. Não, onde que ele vai? Não pode estar sem camisa, porque aí é falta de educação. Mas de short e de camisa, criaram até um uniforme. Eu fui contra o uniforme, mas depois fui a favor, porque era um caso sério. Facilita a identificação, mas... né? Por quê? Elas queriam fazer salto em distância, olha só, olha que vocês já gostam que é salto em distância. Fazer de calça jeans, na época que é jeans, né? Então o que acontece? Achou que eu falei, professor, eu não vim de uniforme, posso fazer aula? Pode fazer aula. Pode. Era prática. Eu dava teoria e prática. Fez a aula, pulou tantas vezes, você alcançou a areia, então saiu toda hora, saía, limpava assim e vinha lá. Eu não fui um professor muito enérgico, mas eu sabia, porque elas vinham de fora, de Ubá, né, da Grama, não é quase aluno daqui. Tanto que todos eles saíram como professor. Eu fiquei, não deixa eu esquecer desse detalhe da menina, eu dei aula no balão, lá no infantil maternal, porque eu sabia que um professor ia dar. Lá está agora o professor, não é verdade? Plantando a semente. Né? Plantando a semente, tá? Saci Pererê. Então o que é? Porque eu sabia que ia ser jogado. Eu tinha que arranjar o campo para eles darem. Muito bem, Magíster. Dei aula no Magíster. Então a quadra do Magíster era junto com a sala de... Aí o que acontecia? Os professores chegavam, professor Ramos, estão gritando muito, até atrapalhando minha aula aqui. Mas qual a criança que vai brincar de pique e não grita? Eu te vi! Tal, né? Então, aquele brincadeira. Então, isso é interessante. O professor tem que modelar. Tá bom, gente, não pode gritar muito não, o professor está chamando atenção. Aí dá para dar uma satisfação, né? A Dona Tereza chegava, um dia que não tem aula aqui, que é bom o senhor dar aula. Qual dia? Sábado à tarde. Eu ia lá sábado à tarde. Então, vocês verem, é isso nós temos que colocar. O professor de educação física é o quebra-galho do colégio. Vai haver desfile dia 7 de setembro. Quem é que vai fazer marcha? É o professor de educação física. E hoje, professor, nós temos, Deixa eu esquecer do detalhe da menina. Quer completar? Exato. Completa Então a menina fez a aula, ganhou presença, porque minhas aulas germinadas não começava às 7 horas, começava às 7h15, porque eu dava 15 minutos, porque não havia aquele intervalo de uma aula para outra. Porque ela tinha de fazer o trabalho para não vir, para beber água aqui embaixo, nós tínhamos uma mina lá, então já fazia as 2 aulas. Depois que nós dizíamos para fazer a teoria. Muito bem, ela fez. No outro dia, Wallace, ela começou a andar só de perna aberta. Por causa de quê? Machucou fazendo alguma coisa. Com a calça jeans. Com a calça jeans. Ela aprendeu ali, machucando o seu corpo, para depois, mais tarde, quando ela for professor de educação física, filha, você pode não deixar. Exatamente. Então, ali que está essa curiosidade. Vamos falar um pouquinho da FAEFID, né? A estrutura que a faculdade alcançou hoje. O senhor como pioneiro, a gente está fazendo essa gravação no dia 3 de setembro de 2018. Breve teremos a conclusão do novo ginásio, um prédio anexo também muito bacana. Queria que o senhor falasse um pouquinho dessa estrutura física. A FAEFID, esse processo,
eu já tinha mandado para Brasília, porque existe um dinheiro escondido que a gente não sabe, mas parece. Né? Então o reitor que vai lá, ele tem que levar vários processos. Aí o que acontece? Eu queria uma pista de tartan. Tem que ser tartan. Não adianta aquele elemento que eles fizeram com queima de pneu velho. Porque quando eu fiz o estágio na URCA, eu tenho um irmão que é professor de educação física. Na época ele era capitão, agora é coronel. O que acontece? O tartan, que era desse material, embolou. Aí falaram que é a marisia, que dá no Rio. Mas não é não. É porque o material não serve. Quiseram pôr isso quando a nossa querida professora era Edna. Diretora. A Professora Edna. Edna. A Edna chegou, Hamlin, vai ficar muito caro. Fazemos ou não? Falei, não faz. Não faz, que isso daí é para ficar a vida toda, isso é internacional. Nós vamos ter isso lá no Rio de Janeiro. Eles vêm cá para treinar aqui, para ir para o Rio de Janeiro em 2016. Não faz que vai dar galho. E ela exigiu. Conseguiram a verba. Né? Nosso reitor foi lá, que é o Duque, né? Então, o que acontece? Veio e lá tá lá. Linda, tá lá. Já tem tempo. Já tem tempo. Não podemos desmazelar de deixar o cara de chuteira passar em cima da... Aí voltaram para mim, Wallace, falando, querido, mas a questão que passa de chuteira para lá. Falei, não deve. Coloca um tapete. Fui lá agora, semana passada, e falei, chefinho, tem que pôr um tapete. Porque eu passava, mas a percata, né, que a gente chamava percata, a sapatilha não tem prego? Tem, só que a sapatilha com prego é fino, ela vai, não desgasta a pista. Você vê como a gente tem que estar com a defesa, Ivan. Se você não tiver defesa para falar por que você fez, não estraga, a pista não estraga. E o que representa, professor, o que vai representar para a cidade, não só para a educação física, mas para a comunidade esportiva de uma maneira geral, essa conclusão do ginásio, essa conclusão do prédio? Ivan, nós tivemos lá, na turma do Pântano, e alguns ex-alunos que nós temos no Pântano. Se eu tivesse aquele ginásio, aquela pista, eu teria grandes elementos de recorde mundial aqui em Juiz de Fora. Porque com aquela pista, com aquele ginásio todo que está lá, nós temos que criar atleta de alto nível. Por isso que o pessoal que veio aqui treinar, todos eles só nos elogiaram. Agora essa equipe do CRIA Atletismo tem obtido resultados espetaculares. É o filho do nosso amigo, né? Tá lá o professor Jorge Perrot, o Francisco, exato, filho dele, é um dos atletas. Dos atletas, tá dentro, até eu cumprimentei e falei com ele. O Dado, esse menino, do Dado, quando o Zé Heleno, que era do Batia, ele fez 70 metros num recorde brasileiro. Esse menino fez 70 e 35 já. Juvenil. Juvenil, né? Olha aí, então você vê que esse menino pode bater recorde. Luiz Maurício. Mas o que acontece? Nós não tínhamos o dado próprio. Eu tinha uma vara de alumínio, que é do Lagrange, que eu dava salto alto com vara. E eu não podia dar muito alto não, porque ela quebra. Né? Então você vê que agora o nosso atleta, esse menino está soltando com vara, já deu um problema com ele aí. Semana passada, que quebrou a vara na hora. Porque a impulsão e a envergadura é grande. E ela ficou no sol. Né? Então eu acho que isso, o material veio incrementar e melhorar. Eles perguntaram para mim uma vez numa entrevista. Vai melhorar os recordes? Vai, sempre melhorar. O material melhorando, quebra seu recorde. Né? Treinamento. O treinamento junto com a cinesiologia e fisiologia. Tá certo. Você pode perguntar mais. Nosso tempo, nós vamos ter que fazer alguns outros programas com o professor Amileto Perneza. Queremos agradecer demais a sua presença aqui conosco, professor. Obrigado. E assim eu agradeço vocês, compreende? Infelizmente a gente tem horário, mas eu estou aqui às ordens para a gente saber. A história é muito importante. Povo sem história é morto. É verdade. Wallace, obrigado. Um abraço, Ivan, um abraço a todos. Mais uma aula proporcionada pelo Pautano. Programa gravado no dia 3 de setembro de 2018, marcando, né, no dia 1º se comemora o Dia do Profissional de Educação Física e também estamos chegando a 45 anos da hoje Faculdade de Educação Física, que a gente chama de FAEFID, da Universidade Federal de Juiz de Fora. Com o apoio do PLASC, do Centro de Futebol Zico Juiz de Fora, palco das nossas gravações, Perrot Embalagens, Bitipoca Off-Road, Prefeitura de Juiz de Fora e Loja Nação Rubro-Negra Juiz de Fora, estamos concluindo mais um Pautando Esporte. Até a próxima!